Senhores, que é necessário que eu faça para quê? Para me salvar. Olha aqui para mim, irmãos. Então veja que a partir desse momento, esse carcereiro entendeu que a coisa mais importante da vida dele naquele momento era a salvação da vida dele. Ele entendeu que naquele momento a salvação era prioridade. Tanto é que ele não perguntou outra coisa, e ele não pediu outra coisa. Ele poderia ter fugido, ele não fugiu, porque ele era responsável ali também. Ele seria o culpado se os presos tivessem fugido. Então ele deixou tudo isso de lado, e ele pensou somente na sua salvação. Então é isso que Deus ele quer falar conosco nesta noite. Que muitas pessoas, irmãos, quero que você preste bastante atenção nisso, que isso que vai te ajudar. Até quem está nos assistindo agora. Muitas pessoas pensam que o seu maior problema é o problema do casamento. É o problema que está vivendo dentro de casa, com a família, com um familiar. Muitas pessoas pensam que o seu maior problema é o problema financeiro, as lutas financeiras que estão passando, ou até mesmo de saúde. Mas na verdade, o maior problema que muitas dessas pessoas têm passado é o vazio de Deus. É estar vazio de Deus. Eu vou contar um exemplo que eu já contei aqui há muito tempo atrás. Uma igreja que eu pastoreei, isso é em torno de 2005 ou 2006, agora eu não lembro. Mas ou é 2005 ou 2006, então tem quase 15 anos por aí. Chegou um rapaz naquela igreja desesperado, porque a sua esposa havia abandonado ele. Lembro como se fosse hoje, lembro até do nome dele, eu posso falar porque tem tanto tempo e ninguém aqui conhece, o lugar é longe daqui. O Marcos chegou lá com duas mocinhas, menina, e ele chegou chorando naquela quarta-feira. Eu atendi ele, e ele contou: pastor, minha esposa me abandonou e me deixou com as minhas duas filhas. Tirou do bolso a foto da família da esposa. E aí eu orientei ele, falei para ele, falei assim: irmão, você vai fazer tua parte, você vai lutar pela tua família, você vai lutar pelo teu casamento. Você vai fazer assim, toda quarta-feira você vai vir aqui na igreja. Você vai trazer a fotografia da tua família e da tua esposa. Você vai orar na hora do culto. No final do culto você vai trazer para mim, que eu quero orar junto com você. Mas não é só isso que você vai fazer. Eu falei para ele: no domingo você vai vir também, porque na quarta você vai lutar pela tua família, restauração do teu casamento. Mas no domingo você vai procurar ter um encontro com Deus. E ele entendeu que ele tinha que vir na quarta e no domingo. E aí ele começou a fazer isso. Ele vinha quarta-feira, eu via ele sempre sentava na minha frente assim no meio. E quando terminava o culto, ele fazia como eu orientei. Ele vinha até mim e ele trazia foto. E todas as vezes no início ele vinha chorando por causa do que tinha acontecido. E ali a gente orava, dava uma palavra de ânimo. Ele voltava no outro dia, no próximo culto, no domingo, mesma coisa. Só que nessa ele foi aprendendo, porque na quarta-feira a gente falava da família, mais da família. Mas no domingo ele vinha, como eu orientei, e ele ouvia falar do quê? Da salvação e do encontro com Deus. E aí o tempo foi passando. O tempo foi passando e eu não percebi quando ele parou de vir falar comigo no final do culto. Mas ele continuava indo na igreja. Eu sempre via ele. Ele diminuiu de vir falar comigo. Até que deu mais ou menos em torno de uns 6 meses. Quando eu menos espero, um dia eu termino a reunião e ele veio falar comigo. E ele veio diferente do que ele costumava vir, porque antigamente ele vinha sempre chorando, cara de tristeza. Naquele dia, naquele momento ele veio sorrindo. E quando ele vinha se dirigindo até mim, eu imaginei comigo, eu pensei: Deus restaurou o casamento. Ele vai vir aqui contar que a esposa voltou.
porque ele vinha com um semblante iluminado, um sorriso no rosto. E aí quando ele chegou na frente do altar, falou: pastor, o senhor lembra quando eu cheguei aqui na igreja? Eu falei: claro. O senhor lembra que eu vinha todo culto aqui pedir oração, trazendo a fotografia da minha esposa? O senhor lembra, pastor, que eu cheguei aqui e o meu casamento tinha sido destruído? Eu falei: claro que lembro. E naquela expectativa que ele falasse logo, né? Olha, e minha esposa voltou, Deus restaurou meu casamento. Aí, para minha surpresa, ele pega e fala assim para mim, com um sorriso no rosto: pois é, pastor, eu vim aqui para falar para o senhor que o meu casamento ainda não foi restaurado, a minha esposa ainda não voltou, mas eu vim aqui de uma maneira diferente para falar para o senhor que quando eu cheguei aqui, eu pensei que o meu maior problema era o problema no casamento, e eu descobri que o meu maior problema era o vazio que eu tinha dentro de mim. Eu não conhecia Deus, e estou agora aqui falando para o Senhor, ele falando para mim, vim agora aqui falar para o Senhor que meu casamento não foi restaurado ainda, mas eu tive um encontro com Deus, a minha vida mudou, e eu sei que agora as coisas vão acontecer consequentemente. Imagine como eu fiquei feliz, irmãos. Eu nunca mais vi aquele rapaz, depois fui transferido daquela igreja, nunca mais vi ele. Quem sabe um dia Deus vai me dar esse privilégio de encontrar com ele. Espero que ele esteja firme ainda. Então isso me marcou. Por quê? Porque é o exemplo de alguém que chegou com um problema, como muitas pessoas chegam aqui com problema e acham que aquele problema é o maior problema da sua vida, onde na verdade o maior problema do ser humano é o vazio de Deus, estar longe de Deus, é não ter a salvação, porque Jesus mesmo disse: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Você pode estar aqui, você que é membro da igreja, você pode estar aqui todo dia, você pode estar aqui, você pede pela família, você pede pela prosperidade, você pede cura, mas se você ainda não priorizou a tua salvação, se você ainda não teve encontro com Deus, nada dessas coisas que você tem pedido vai dar sentido na sua vida. Você pode sim, não é errado, não é errado orar pela prosperidade, não é errado conquistar, mas quando você conseguir aquilo que você tanto quer materialmente, se não teve um encontro com Deus, você vai ver que aquela alegria vai ser passageira. Por quê? Porque a alegria permanente é da salvação. Por isso o Davi, uma vez ele disse no Salmo 51: Senhor, torna a dar-me a alegria do quê? Da tua salvação. Só é alegre de verdade quem tem certeza da salvação, quem teve o encontro com Deus. Por isso que muitas pessoas, apesar de frequentar uma igreja, são pessoas tristes, se sente bem na hora do culto, mas sempre volta a tristeza. Por quê? Porque não teve um encontro com Deus ainda. Então o exemplo daquele rapaz que eu falei aqui, esse é um exemplo que serve para todos, que pensa que o maior problema é algo material. E se você não é salvo ainda, e se você não teve um encontro com Deus, esse é o maior problema. É esse que você tem que priorizar, é esse alvo que tem que ser prioridade na sua vida, não é aquilo que é material. Até porque quando você tiver um encontro com Deus, quando você for salvo, todas as coisas, Jesus disse que elas serão acrescentadas, é consequência. Quando uma pessoa tem encontro com Deus, quando ela se resolve aqui dentro, tudo vai se encaixando. Aí você não tem mais desespero, você não tem mais aquela tristeza, mesmo ainda alguns problemas continuando, mas aí você já tem paz e a certeza da salvação, e aí as coisas vão se resolvendo gradativamente. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Então, por que falamos tudo isso? Porque o carcereiro entendeu isso, que a coisa mais importante naquele momento era a sua salvação. E aí ele fez a pergunta, vamos continuar aqui a história. Ele fez a pergunta, no versículo 30, o que é necessário que eu faça para me salvar? Aí eles, Paulo e Silas, falaram o que para ele? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Preste atenção. Quando ele diz será salvo tu e tua casa,
aqui mostra, irmãos, que o plano da salvação, o plano de Deus para a salvação é para a família, não é para uma pessoa só. No pensamento de Deus, quando Deus olha para a tua família, Ele quer que toda a família seja salva, apesar da salvação ser conquistada individualmente, porque cada um tem que aceitar Jesus individualmente, cada um tem que ter uma experiência com Deus individualmente. Mas o plano de Deus da salvação não é que numa família, numa casa, um só seja salvo e os outros não tenham salvação, não. O plano da salvação é para toda a família. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que você tem que lutar pela salvação da sua família, não abrir mão de ninguém, quem quer que seja, porque o único que não tem mais jeito é o diabo. Esse está condenado, mas qualquer outra pessoa tem jeito, tem chance. Amém? A prova que o plano da salvação é para toda a família é a prova, você vê, a família, por isso que a família de Noé foi salva. Não foi só Noé, foi toda a família. A família de Ló, lembra? Que os anjos foram lá em Sodoma e Gomorra e tiraram a família de Ló. Ló, a esposa e as 2 filhas. Os genros não saíram porque não quiseram, zombaram dele. A esposa do Ló depois virou estátua de sal, por quê? Porque olhou para trás. Mas foi a família, o plano era para toda a família. A salvação que Deus tem, que Deus quer, que Deus planejou, que Deus almeja, é para toda a sua casa, não é só para você não, amém? Então tem que continuar lutando. Então, quando eles falaram isso, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Versículo 32, aí olha a parte mais importante agora. E lhe pregaram, o que diz aí no versículo 32? E lhe pregaram a palavra do Senhor. Pregaram para quem? Para o carcereiro, mas só para ele? Não, leia aí. E a todos os que estavam aonde, irmãos? Na sua casa. Preste atenção. Pregaram para o carcereiro e para todos que estavam aonde? Na casa do carcereiro. Então significa dizer que eles levaram a pregação da salvação. Ele levou o carcereiro para dentro da sua casa. Aqui que está o segredo para a família ser salva. Quem quer que toda a sua família seja salva? Não é só orar aqui na igreja. Não, pastor, não. Você tem que pegar e levar a pregação para dentro da tua casa. De que maneira? Se você puder, você faz uma reunião na sua casa. Você consegue? Ainda que seja em poucas palavras, reúne a família. Hoje eu vou pregar uma palavra para vocês. É levar a pregação para dentro de casa. Ah, pastor, eu não tenho essa desenvoltura, eu não consigo, já tentei. Então chama o pastor para ir lá. Quantos cultos nos lares que a gente já fez aqui? Nós estamos na época da pandemia agora, nós estamos evitando. Mas se a pandemia continuar dentro das condições de cada um, a gente pode aos pouquinhos sim fazer, sem aglomeração. Não precisa chamar os vizinhos, chamar todos os parentes de longe, não. Só você, os de dentro da sua casa. Quantas pessoas tem dentro da sua casa? 4, 5? Vai lá, só o pastor ou só o obreiro. Vai lá e leva a pregação para dentro da tua casa. Porque foi isso que ele fez. Aqui que está a diferença. Não é só orar. Não adianta estar aqui só na igreja e orar. Deus salva a minha família. Se você não leva a pregação dentro da tua casa, tem que ter a pregação. Se você não quiser que o pastor vá, ou que o obreiro vá, use de outro recurso. Põe na televisão. Eu faço isso na minha casa. Toda semana nós nos reunimos na sala de casa e eu coloco ali uma mensagem, e ali a gente ouve aquela palavra e oramos juntos. Toda semana. É pouco ainda. Por quê? Porque a gente precisa ter a pregação dentro de casa. Você vem aqui na igreja, muitos vêm aqui na igreja, ora, pede salvação, mas chega em casa, não tem pregação na sua casa. Nem você não fala das coisas de Deus dentro da sua casa, você não prega para a sua família. A programação que você assiste na televisão não é de pregação. Naquela casa, na sua casa, tem de tudo. Tem novela, tem filme, tem jornal, tem tudo. Mas não tem mensagem, pregação. Como é que a família vai ser salva assim?
O diabo, ele encontrou uma estratégia para impedir que as famílias se reúnam para ouvir e receber a pregação. Não é só, pastor, vai lá em casa, o obreiro vai lá em casa fazer uma oração. Não, eu vou lá e eu vou pregar dentro da sua casa. O obreiro vai lá e vai abrir a Bíblia e vai pregar dentro da sua casa. O que está faltando hoje em dia é isso, é a pregação dentro do lar. Não é só oração, porque se chegar lá e orar e as pessoas não escutarem a palavra da salvação, não terá o efeito que vai mudar a vida das pessoas. Amém? Eu me lembro, nem falei isso aqui de manhã, nem à tarde. No culto da tarde minha mãe estava aqui. Eu me lembro, minha mãe levou muitas pessoas para ir orar lá e pregar na minha casa quando eu era solteiro, quando eu morava com a minha mãe. Eu lembro que na época ainda eu não gostava, influenciado pelo diabo. Eu lembro que quando chegava lá os irmãos da igreja, eu entrava dentro do quarto e fechava a porta. Meus irmãos faziam isso também às vezes, porque a gente não queria participar. Mas não importa, eles estavam ali na sala, a gente estava trancado no quarto, mas eles estavam ali pregando. E aquela palavra tem efeito. Querendo ou não, dentro do quarto eu ouvia. Quem está entendendo, diga amém. Você precisa levar a pregação dentro da sua casa. Ah, mas eu não tenho como eu levar o pastor obreiro. Ora a Deus, Deus me dá uma estratégia. Até porque, irmãos, o futuro, Jesus fala muito a respeito de perseguições. A igreja, né? Nós nos reunimos aqui no salão, no templo. Isso é importante. Você está sempre aqui na congregação. Mas quando você se reúne na sua casa, ele também é a igreja. Vamos supor que um dia, não estou dizendo que vai acontecer, mas Jesus fala de muitas coisas que vão acontecer no futuro. Se um dia proibir igreja, onde é que vai ser a igreja? Dentro da nossa casa. Ela nunca vai acabar. Quem está entendendo? Por isso que Jesus disse: as portas do inferno não podem prevalecer. Se um dia, num futuro, lá na frente, proibirem igrejas, ela vai continuar dentro de cada casa. E se você não tem isso hoje, como é que você vai ter amanhã? Se hoje na sua casa não tem um pedacinho da igreja, porque a nossa casa tem que ser o pedacinho da igreja. Se hoje não tem, se um dia for proibido as igrejas de estarem abertas, o que será da sua casa? Você tem que começar hoje. O carcereiro perguntou: que farei para ser salvo? O que é necessário para ser salvo? Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Então imediatamente pegou Paulo e Silas e levou para sua casa. Prega aqui para mim. Não era lá, porque ele sabia que a família dele precisava ouvir. Você vem aqui, você escuta, mas e a sua família? O que ela está escutando? Eu estou pregando isso para mim, estou pregando para obreiros aqui. A sua família, o que escuta? O que você tem levado para a sua casa? Então, para a gente finalizar, ele diz aqui, versículo 32, que já lemos, mas vamos ler de novo: e pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Versículo 33: e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. E o que aconteceu? E logo foi o que? Batizado. Veja, irmãos, logo. Tem gente que fica na igreja 5 anos e ainda não é batizado. Tem gente que está na igreja 1 ano e ainda não é batizado. Irmãos, 1 mês já é muito tempo de não ser batizado ainda. Há 25 anos atrás eu cheguei na igreja e eu queria me batizar na mesma semana. Só não me batizei na mesma semana porque o pastor já tinha marcado dentro de 1 mês. Então, com 1 mês que eu estava na igreja, eu já me batizei nas águas. Tem pessoas que ficam anos dentro da igreja e ainda não é batizado. Esse aqui logo foi batizado. Mas foi só ele batizado? Não, olha o final do versículo 33. E logo foi batizado ele e quem? E todos os seus. Irmãos, que coisa linda. Toda a família sendo batizada, tudo ao mesmo tempo nas águas. Mas por quê?
Porque ele levou a pregação para dentro da sua casa. Ele não ouviu a pregação longe e falou: agora ora pela minha família. Não, ele levou a pregação para dentro da sua casa. Você tem que levar a pregação para dentro da sua casa. Foram batizados todos eles. Versículo 34. Então, levando-os à sua casa. Ué, pastor, mas ele já não tinha ido para casa? Só que eles saíram para se batizar, né? Não batizaram dentro de casa. Saíram à noite, se batizou e voltou. E quando eles voltaram já batizados, olha aí, levando-os para sua casa, lhes pôs a mesa. O que eu entendo com isso? Aí eles deram um banquete ali para o Paulo e Silas. Estavam felizes. E aí finaliza aí dizendo: e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Agora tinha a verdadeira alegria dentro daquela casa. Agora naquela casa tinha a verdadeira paz. Agora naquela casa tinha o verdadeiro banquete. Porque a salvação chegou naquela casa. Tudo por quê? Porque alguém priorizou a salvação e levou a pregação. Grava isso. Levou a pregação para dentro da sua casa. Não sei como você vai levar a pregação na sua casa. Ou você vai pregar. Talvez Deus está mandando você fazer isso. Ou você vai pedir para o pastor ir lá, ou para um obreiro ir lá. Ou coloca na televisão como se fosse um culto. Missionário está todo dia na televisão pregando a palavra. É o show da fé. Não é assistir o show da fé de qualquer jeito, sentado no sofá, deitado, ouvindo a palavra e comendo pipoca. Não. É como se estivesse na igreja. Eu vou ouvir, eu vou assistir, vou orar. Leve a pregação para dentro da sua casa. Aí será salvo tu e a tua casa. Quem entendeu, diga amém.